Antes. Ontem, Bolsonaro admitiu discutir a privatização de algumas áreas da Petrobras, a maior estatal do país. O presidente eleito saiu à tarde de casa no Rio de Janeiro para resolver questões pessoais no banco. E na volta falou sobre a nomeação do novo presidente da Petrobras e voltou a falar da possibilidade de privatizar áreas de negócios da estatal. Alguma coisa você pode privatizar, não toda, tá certo? É uma empresa estratégica e nós estamos conversando sobre isso aí. Existe essa possibilidade? Eu estou conversando com ele. Eu não sou uma pessoa inflexível, mas nós temos que, com muita responsabilidade, levar avante um plano como esse aí. Bolsonaro voltou a destacar a autonomia da equipe econômica de seu governo, liderada pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Foi dele a indicação do nome do novo presidente da Petrobras. Roberto Castelo Branco é diretor do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas. Ele já ocupou cargos de direção em diversas instituições, entre elas o Banco Central e a mineradora Vale, onde trabalhou por 15 anos. É uma indicação do Paulo Guedes, eu estou dando carta branca para ele. Tudo que é envolvido com economia, é ele que está aí escalando o time. E eu só, obviamente, ele sabe disso, nós estamos cobrando a produtividade, enxugar a máquina e buscar realmente fazê-la funcionar para o bem-estar da nossa população. Castelo Branco já foi membro do Conselho Administrativo da Petrobras em 2015 e é conhecido por defender uma política mais liberal de preços, regulados pelo mercado, sem interferência do governo. Você sabe que eu não sou economista, né? Que quem ferrou o Brasil foram os economistas, tá certo? Não entendo de economia, mas eu tenho bom senso e sei o que o povo quer na ponta da linha. Sem canetaço, né? Sem uma mão grande para do governo, querem um combustível mais barato, um gás de cozinha especial mais barato. Queremos isso. Agora, em grande parte, depende dos governadores, que botam o ICMS lá em cima. Agora. Essas verdades, ô Clarissa, é que dói para muita gente aí. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha. Apesar de ter zerado o imposto federal. Coisa que não acontece aí por parte de muitos governadores. Reconheço que os governadores não podem zerar o ICMS. Mas a cobrança do ICMS não pode ser feita um percentual em cima do preço final da bomba. Porque toda vez que aumenta um pouco o combustível, os governadores aumentam muito o ICMS. Essa é a verdade. Doutor Enéas, esse plano que aí está, ele tem como, mesmo após, pelo candidato eleito, ele tem como ser ajeitado, consertado? Se o candidato do sistema, o candidato majoritário, esse que ganha, ele fará uma privatização selvagem. Entregará o patrimônio público, como já vem sendo feito, às multinacionais. Privatizar-se-á a energia elétrica, petróleo, subsolo e até o ar atmosférico. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a dica do nosso irmão Edenilson Moreira, desde já o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Ela comprova o que eu venho falando há tanto tempo. Para o sistema, para principalmente esse governo que está aí, que é o maior escândalo, o maior absurdo que a gente já viu. Nós temos o ministro da Economia, o Paulo Guedes, temos o presidente do Banco do Brasil, com investimentos milionários lá fora, onde quanto mais a nossa moeda desvaloriza, mais esses caras ficam ricos. Eles dizem que isso é legal, que fizeram antes de assumirem suas funções, mas o fato é que se beneficiam toda vez que a situação piora para a gente. O próprio Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e o Bolsonaro também, discursavam e diziam que era um absurdo essa política do Temer. Política essa que eles seguem ao pé da letra, onde cobram o preço da gasolina perante o preço do barril do petróleo lá fora, que é feito em dólar. Ora, se você tem o petróleo no Brasil, as despesas são todas pagas em real. Nós produzimos 80% do que consumimos. E poderíamos dar conta dos 100% se assim essas autoridades quisessem. E como é que cobra o preço? Como é que querem ter lucro baseado no barril de petróleo? Só poderia cobrar esse valor do que a gente pudesse importar. Nesse caso, 20%. Já expliquei isso diversas vezes. Mas a alienação é tão grande, eu repito, que nós temos as pessoas responsáveis pelo nosso dinheiro, pela nossa moeda,
enriquecendo com a desvalorização dela, e isso não dá cadeia para ninguém. Até porque tem uma lei que, se um funcionário público do alto escalão, ainda que você consiga provar alguma coisa como ele, e ele disser que não teve a intenção de prejudicar ninguém, fica por isso mesmo. É a chamada boa-fé. Então veja o que fizeram com o Brasil e as pessoas não estão percebendo. O objetivo, o Bolsonaro, em sua infinita burrice, já revelou. Ele quer vender 100% da Petrobras. Alegou que não consegue fazer nada. Ele consegue sim. Do jeito que o Temer mudou essa política de preço, ele poderia mudar de novo e dizer, olha, só vai agora cobrar pelo valor que a gente precisar importar, no caso 20%. 20% do preço do combustível seria passado para você pelo valor do barril de petróleo que é pago em dólar. Só isso. Já era um absurdo. Mas não, eles querem que continue assim para que a Petrobras continue enriquecendo os seus acionistas, porque embora diga que é uma empresa estatal ainda, a maioria dos seus acionistas que enriquece é lá de fora. Essa é que é a verdade. E ele quer entregar tudo de vez justamente para aqueles que forçaram que a situação chegue assim. É igualmente tivesse um bandido na tua casa tentando arrombar a porta da frente para entrar, e alguém na tua casa dissesse, olha, para de lutar contra ele e deixa ele entrar de vez. É exatamente isso, mas os ignorantes não entendem. Então tá aqui a notícia, ó. Bolsonaro cita desejo de privatizar a Petrobras em meio à alta do combustível. Presidente pontuou não poder direcionar preço do combustível. O presidente Jair Bolsonaro, em meio à alta do preço dos combustíveis, criticou nesta quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, a política de preço da Petrobras e reforçou o desejo de privatizar a estatal. É muito fácil, aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade, vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer, disse o presidente em entrevista à Rádio Nova de Paz de Pernambuco. Eu não posso, não é controlar, eu não posso direcionar o preço do combustível, mas quando aumenta a culpa é minha, pontuou, ressaltando que há limitações no cargo de presidente. Conforme Bolsonaro, como o Brasil precisa importar o combustível, seria bom se todo mundo ajudasse a economizar combustível. Aí você iria obrigar os caras a rever o que está acontecendo. Ajudaria bastante. Família, eu tenho que parar aqui. Esse cara é um canalha, um bandido mesmo. Tem que ser preso esse cara. Ele, na posição de presidente, ele solta mentiras desse tipo. Tenta incentivar o povo a fazer o que é impossível, porque ele sabe muito bem que o Brasil foi sabotado desde o começo. Onde estão as nossas ferrovias? O que fizeram com elas? Ela foi sabotada, ela foi incentivada, inclusive pela mídia. Que pegar trem era coisa de pobre, era coisa de quem morava em sítio. Então o povo foi acreditando nisso e torcendo para que, ao invés de investir nas ferrovias, fizessem estradas, sendo que uma coisa não deveria anular a outra. Um país só pode realmente se desenvolver se ele tiver uma grande ferrovia. Veja os Estados Unidos. Não tem essa de você viajar para um estado para o outro dirigindo. Você pega o avião e o seu carro vai no trem. Mas aqui não fizeram isso, pelo contrário. Os nacionalistas de verdade que investiram sua fortuna nessas ferrovias tiveram seu suor, seu sacrifício jogado no lixo, porque as nossas ferrovias foram privatizadas. Vendida a pouco mais de R$10 o quilo de ferro. Um absurdo. Os caras privatizaram para desmanchar, não para recuperá-las, botar para funcionar, porque não é de interesse deles. Os políticos bandidos partiram para transportadoras. A maioria delas tem ligação com eles. Então é óbvio que eles não queriam competição. E o Bolsonaro, ele sabe disso. Então, se o Brasil não tem condições de transportar sua mercadoria, os caminhoneiros carregam o Brasil nas costas de fato. Basta você entrar em qualquer rodovia, se você andar, pelo menos você vê isso. Os caminhões, de fato, carregam o Brasil nas costas. Por isso também o estado lamentável das nossas rodoviárias. São caminhões muito pesados que estouram asfalto. Por mais que conserte, por mais que faça, estoura mesmo, é muito peso. Isso deveria ser transportado por trem. Metrô, no Brasil, apenas em grandes capitais, e mesmo assim com um sistema defasado. Então como é que o cara quer, pode dar esse conselho? Não economize combustível como? Será que o camarada gasta combustível porque ele quer? É igual a outra proposta que ele fez. Não, comecem a pegar os botijões de gás na distribuidora. Como é que o cara vai fazer isso? Vai buscar na cabeça e dizer, meu amigo, me dê um bujão. Você já compra na esquina, pertinho aí da sua casa, porque você não tem condições de buscar esse bujão longe. Então o cara só fala lixo, só sai da boca dele lixo. É o discursozinho popular que o analfabeto, metido a intelectual político que não sabe de nada, é um analfabeto mesmo, sai repetindo e se sente representado. É só fazer isso. A vontade dele é de fato privatizar, para que dessa forma o dinheiro que deveria ir para os cofres públicos continue indo para esses acionistas, os donos do mundo,
e o dinheiro seja lavado e possa virar gordas doações mensais para esses caras. É isso que acontece quando privatiza. O dinheiro se transforma em lucro, vai para a conta do dono, o dono vai e repassa para os políticos. Simples assim, acredite você ou não, essa é a verdade. Isso é o que de fato é o projeto neoliberal. Mesmo com fortes críticas, Bolsonaro reconheceu que os governadores não podem zerar o ICMS, mas a cobrança do ICMS não pode ser feita com um percentual em cima do preço da bomba. Meu irmão, isso aqui de ICMS, essas paradas todas que o pessoal fica discutindo, isso é uma palhaçada. O povo gosta tanto de discurso populista, das coisas simplistas, e a gente tenta explicar da melhor forma possível. Os caras cobram porcentagem a você. Não é aquela história, olha, quanto é o teu? Quanto foi a tua despesa? Eu tive 1,50 de despesa. Então 30 centavos tá bom? Tá, meu lucro é 30 centavos. E o teu? Não é 50. Não é assim que os caras fazem. Eles vão lá, olham o preço do petróleo lá fora, que é pago em dólar, mesmo tendo todas as despesas nacionais, preste atenção nisso, pagando em real. Eles veem o preço do dólar lá. Ah, tá, esse preço é? Ah, então eu vou cobrar 20%, 30%. 30% em cima de quê? Do preço em dólar. Você precisa espalhar essa informação para que as pessoas parem de ser analfabetas, elas não param com isso. Aí fica, não, mas é os governadores. Não, são todos eles que estão cobrando porcentagem em cima do preço em dólar. E o grande culpado disso é o governo federal, é Bolsonaro, que pode sim mudar essa política de preços e não faz, porque ele sabe que a única coisa que sustenta ele ainda nesse cargo é justamente por ele ainda estar deixando esses caras fazerem o que quiser, esses poderosos, estarem, como o doutor Enéas dizia, matando o nosso povo de fome. Então, como ele está fazendo a vontade desses caras, enquanto ele o faz, ele sabe que o cargo dele está garantido. Ninguém vai para cima dele. Veja quantos pedidos de impeachment ele já tem. Cada dia soma mais e mais, mas ninguém leva isso para frente. Por quê? Porque ele está fazendo o que os poderosos querem. E esses poderosos é os caras que têm todos eles no bolso. Quando eles estão se estranhando muito, você viu isso agora. Não vou fazer a intervenção militar, não vou mais respeitar o que o STF disse. Aí vai lá o Temer, conversa com o cara, ele vai mansinho. Não, não é bem assim, começa a criticar os próprios apoiadores trouxas que foram lá protestar, pedir que ele desse golpe. E eu sabia, ele jamais vai dar, porque ele tem o rabo preso. Manda o Michel Temer, manda o vampirão ir lá conversar com ele, e o que é que ele faz? Não, deixa quieto. Olha, a gente tudo tá enriquecendo, pô, tá todo mundo ficando rico, não inventa de fazer isso não. Os nossos patrões não querem que você faça isso. Já sabe o que acontece se você fizer. Não, beleza. Isso me passou pela cabeça, mas já saiu. E vai lá com Alexandre Moral, elogiar o cara. E o pessoal não vê essa pouca vergonha. Vai ver as matérias lá no Panos nos Is, na Jovem Panos. Tá lá os caras. Não, mas o governo fez uma jogada estratégica. Às vezes é preciso recuar. Dá nojo, cara. Mas mesmo assim as pessoas continuam acreditando nesses caras. Então enquanto for assim, meu irmão, é esse absurdo que você vai ouvir. É sentar-se de frente à televisão, uma conta na mão, um aviso de corte, porque você já está 2 meses sem pagar energia, e ouvir o ministro da Economia dizer o que é que tem se a luz vai subir um pouquinho. Quer dizer, qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. Tem denúncia aí, pedidos de investigação sobre a possibilidade, como a gente já falou em vídeo aqui, de os caras ter deixado a água da hidroelétrica vazar, derramaram a água para ter que contratar a termoelétrica. Ao invés de se pagar R$40 no megawatt, pagar R$1.000. Imprensa brasileira, eu acabei de descer da tribuna da Câmara dos Deputados. Fiz uma denúncia gravíssima contra as empresas distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Elas estão esvaziando os reservatórios de água no Brasil. Sabe por quê? Para cobrar a energia mais cara, para entrar na bandeira vermelha, que vai custar agora 20% do seu talão de energia. E aí nós levantamos, por que isso não acontece na seca nos Estados Unidos? Não acontece na África, é só no Brasil. E também uma ação criminosa para que as termoelétricas possam ser colocadas em operação para ganhar dinheiro do povo brasileiro. Eu estou entrando com a representação no Ministério Público Federal e outra na Polícia Federal para apurar essa grave denúncia e convocar a ANEEL do Parlamento Brasileiro. Por que é que um governo age contra ele mesmo? Porque empresas querem lucrar. Elas não te vê como um ser humano, elas te vê como uma fonte de renda. Eles sabem que se espremer um pouquinho, eles conseguem. Com o combustível é a mesma coisa. Eles estão piorando tanto a situação
para que as próprias pessoas digam: nós não aguentamos mais, privatiza. O Bolsonaro agora deu outra declaração polêmica dizendo que ia acabar os alimentos, que vai faltar alimento agora em 2022. Pergunta: os campos estão deixando de produzir? Não. O gado está morrendo? Existe alguma praga que esteja exterminando o nosso gado? O gado real, né? Não o gado povo, gado mesmo. Não, tá lá. Os nossos bovinos estão muito bem, obrigado. E por que é que ele está prevendo? Ele agora virou o Messias mesmo? Ele está prevendo porque ele sabe que com o aumento do dólar e a desvalorização da moeda, todo mundo vai querer exportar. Entende, irmãos? E aí todo mundo querendo exportar, vai faltar produto aqui, porque a nossa produção nas nossas terras vai ser vendida lá fora, porque o dinheiro vale mais. Então, se ele fosse um governo nacionalista, se ele fosse um cara pelo povo, a primeira coisa que ele teria que fazer agora era colocar o nosso real, a nossa moeda, ou criar uma nova moeda que fosse atrelada aos nossos tesouros e não ao dólar. Assim o Brasil começaria a dar os primeiros passos a ser uma nação realmente independente. Mas se você depende do dólar, toda vez que eles querem desvalorizar a nossa moeda, eles conseguem fazer. E aí compram tudo que é nosso pela metade, pelo 1/3, pelo 1/4 do preço, que é o que você está vendo agora. Então, meus irmãos, acorde, desperte, porque isso aqui não é uma coisa que você pode... eu vou me dar o luxo de não querer saber. Não, porque isso afeta todos nós diretamente. Não é nem indiretamente, é diretamente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas não esquece que a gente está com 2 produtos lá na Hotmart. Nós vamos fazer o sorteio gratuitamente do Astra Christine para as pessoas que adquirirem os produtos. Dependendo do que você escolher, você recebe 1 ou 3 números. Davi, mas eu não quero o carro. Você pode receber o dinheiro dele se você for sorteado. 25 mil reais, meus irmãos, num tempo desse, onde a situação está cada vez pior, meu irmão, onde você não pode depender de emprego. Esse é o valor. Eu nem ia colocar esse valor, meus irmãos, mas justamente olhando para a maioria aqui, que está numa situação ruim, olha, eu vou me esforçar aqui, vou dar um jeito de também disponibilizar esse valor em dinheiro, porque caso a pessoa ganhe, ela vai conseguir, de fato, realizar alguma coisa na vida dela. Ela tem um início ali. Se quiser fazer curso para sair do país, ou viajar, estudar lá fora, a pessoa consegue. É o pontapé inicial para isso. Conversando com outro irmão aqui, ele disse: Davi, eu sou pedreiro, tenho um terreno, com esse valor aí eu podia construir. De fato, sair do aluguel, comprar seu terreninho, comprar uma casinha pequena, consegue. Então participe, irmão, porque ainda que você não ganhe, você vai estar ajudando uma pessoa que merece tanto quanto você. Então isso é como se fosse uma cooperativa de todos nós. Essas 277 pessoas que estão participando agora desse sorteio, elas podem bater no peito e dizer: eu sou responsável direto por esses vídeos ainda continuarem no ar. Elas podem ter certeza disso. E é por isso mesmo que, mesmo antes de fazer esse sorteio, eu nunca digo: no meu canal, é sempre o nosso canal, a nossa família. É com a união de todos nós. Não adianta fazer o vídeo e ele não ser compartilhado. Não adianta você não assistir, não passar ele adiante. Cada um que assiste, cada um que dá o like, todos nós, ou pouco ou muito, estamos contribuindo para que esse trabalho continue de pé há tantos anos. Até quando vai a gente não sabe. Cada vez nós somos obrigados aqui a dar notícias terríveis. Vocês vê, não vai mais poder falar agora do clima. Já não pode mais falar do Sungamonga abertamente. Desde o começo proibiram. Principalmente quando a gente começou a explicar a origem. Então todas essas coisas estão acontecendo. Outros assuntos já foram arbitrariamente banidos. Não se tem mais. Não é que não tenha pessoas querendo falar, debater. Veja o tamanho dos canais. Mas é que estão sendo banidos aos poucos. A nossa união pode fazer a diferença. E é nessa tecla que eu bato aqui. Algumas pessoas acham que as coisas acontecem do nada. Não, mas o cara é só pegar e gravar. Não é assim, meus irmãos. Vocês sabem disso. Se fosse, todo mundo fazia. E bater de frente com o sistema se paga um preço alto. Então eu peço a você, participe, faça um esforcinho. Você vai adquirir o produto e vai receber de 1 a 3 números para participar gratuitamente do sorteio. O link vai estar aí na descrição do vídeo, meu irmão. Acredite, participe, porque vale a pena. Às vezes a oportunidade está na frente da gente e a gente não acredita. E aí realmente, quem não participa não tem como ganhar. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.